textual é a lição número 7, o ministério de Eliseu. Para os irmãos abrirem, a lição número 7. Vamos ficar de pé? Vamos ler todos juntos o textual? Amém. Amém. Pegar as mãos. Vamos lá, todos juntos. Textual. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Todos juntos. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Eu vou ler aqui a introdução. Os irmãos, por favor, acompanhem na revista. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Primeiro tópico: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e maus. Olha, no período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Síntese do primeiro tópico: não importa se pessoas infiéis existirem no meio das fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Presbítero André. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui dentro do contexto do reino dividido. Reino dividido, reino do norte e reino do sul. Israel estava dividido. O rei, a lição, o ministério de Eliseu, Eliseu ele começa o seu ministério já com Deus realizando milagres extraordinários através da vida de Eliseu. E o primeiro ponto da lição vai abordar exatamente esse maravilhoso milagre e esse cuidado de Deus também para com o povo, que foi aquela abundância de água no meio da seca no deserto. O reino dividido, Jorão era rei do reino do norte, havia chegado ao trono após a morte do seu irmão,
o rei Acasias, que nós estudamos também na lição passada, ele também era filho de Acabe e Jezabel. E o que aconteceu, irmãos? O reino dos Moabitas, do rei Messa, né? Messa é jogador de futebol, né? Mas parece, né? Do rei Messa, esse reino era vassalo do reino do norte, ou seja, pagava, como foi lido aqui, né? Pesados impostos para o reino do norte. Sendo que, como o reino do norte foi enfraquecendo, rei Acabe morreu, Jezabel já estava avançada em idade, o Acasias também havia acabado de morrer, Jorão era jovem. Então o rei dos Moabitas, Messa, aproveitou ali a oportunidade para se rebelar, para ter aquela revolta e se livrar de ter que pagar impostos para o reino do norte. Com isso, o rei Jorão não podia permitir isso acontecer, porque naturalmente ia mostrar fraqueza no seu reinado, mas ele sabia que teria dificuldade, então ele vai buscar ajuda com quem? Com Josafá, que era o rei do reino do sul, lá de Judá, né, da descendência de Davi. Ele vai pedir ajuda ao rei Josafá devido à sua proximidade. Ele tinha uma certa proximidade com o rei Josafá, porque a irmã de Jorão, Atalaia, era casada com o filho de Josafá, Xará também de Jorão, né? Jorão do reino do sul. Então, ele pede ajuda a Josafá exatamente por essa proximidade, por eles serem parentes, né? E o que acontece? Após ele pedir essa ajuda, nós vamos ver que Josafá prontamente se coloca à disposição para ajudar, devido ali ao parentesco, né? Mas Josafá não vai sozinho. Josafá tinha um outro reino que era vassalo dele, que era o reino de Edom, né? A Bíblia não dá o nome do rei, mas diz que o rei de Edom se juntou a Josafá e, junto com o rei Jorão, montou esse exército triplo, né? 3 reinos, para poder lutar contra Messa, o rei de Moabe. E a Bíblia diz ali que o Jorão, ele vai lá para Jerusalém com seu exército do reino do norte, vai se juntar com esses outros 2 reis, e ali eles vão pensar na guerra. Como que eles vão fazer a guerra? O problema ali, irmãos, e aqui a gente já começa a aprender uma lição, é que eles não consultaram a Deus para a guerra, e nem consultaram a Deus para ter uma estratégia de guerra. Antes, eles perguntaram ao próprio rei Josafá. E o rei Josafá, mesmo sendo temente a Deus, mesmo tendo ali restaurado a adoração ao Senhor do reino do sul, ele também envolvido com o rei ímpio de Messa, ou de Edom, com o rei desviado, Jorão, ele acabou sendo envolvido nessa situação e ele também não consultou a Deus. E eles pensam que vão pelo deserto de Edom para poder invadir, porque lá era mais fácil entrar em Moabe. E assim eles decidiram, sem consultar o Senhor, e foram para a guerra. Só que lá durante o processo que eles estavam caminhando nesse deserto de Edom, acabou a água. Havia um tempo de seca, de fome, não tinha água, nem sequer para os animais, não tinha água potável para eles beber, e nem para os animais, nem água suja tinha para o animal beber, não tinha nada, irmãos. Virou uma seca muito grande, e o que acontece? Eles por 7 dias ficam caminhando em busca de água, mas não encontram água, e o exército já estava como? Temendo a morte, um desespero, 7 dias sem beber água, uma situação terrível. E aí, aquele desespero todo, o desviado do Jorão, rei de Israel, ele logo faz o que, irmãos? Transfere a responsabilidade para Deus. Nós vemos no texto que ele vai dizer o quê? Deus nos trouxe aqui para morrermos aqui diante do nosso inimigo. Olha só, querido. Olha o que acontece nessa lição. A pessoa, quando está perdida, longe de Deus, desviada de Deus, ela tem essa tendência, transferir os seus problemas para Deus. Eles foram para lá, lembra? Sem consultar Deus, sem buscar Deus, sem ter uma direção de Deus para estar ali. E aí, quando a casa caiu, por conta das suas próprias escolhas, ele vai querer transferir para Deus. Deus nos trouxe aqui
para poder morrermos aqui. Deus não levou eles para lugar nenhum. Foram as suas próprias escolhas e decisões que levou ele para lá. Mas o desviado, a pessoa afastada de Deus, tinha essa tendência de transferir para Deus ou para outras pessoas. Mas graças a Deus, ali tinha quem? Josafá, um homem temente a Deus. Que errou por não consultar Deus no início, mas nesse momento Josafá desperta. Josafá desperta, se arrepende, reconhece que não consultou a Deus, e aí ele vai fazer a grande pergunta: acaso tem aqui um profeta do Senhor para que a gente possa consultar ao Senhor? Irmãos, eles não queriam consultar a profeta, eles queriam consultar o Senhor, né? Através, claro, da vida do profeta. E o que acontece? Alguém ali no meio, um oficial, ele vai dizer sim, tem sim, Eliseu, que deitava água sobre a mão de Elias, ou seja, era um discípulo de Elias, derramava água, era um discípulo de Elias, e por acaso está aqui por perto. Olha só a bênção, irmãos. Agora, a lição que fica para a gente aqui é que ainda que a gente erre em algum momento, ainda que a gente tome uma decisão errada, precipitada, sem consultar a Deus e acaba colhendo algo negativo, irmãos, sempre há tempo de se arrepender e de buscar ajuda do Senhor. O Senhor não, despreza o coração quebrantado, contrito, que se arrepende, que confessa e que busca ajuda no Senhor. Foi essa a atitude do rei Josafá. Reconhece que errou, se arrepende e vai buscar ajuda no Senhor. Ele não fez como Jorão. A culpa é de Deus que trouxe a gente aqui para morrer. Não, ele vai buscar como consultar a Deus. E aí, os três, o ímpio do rei de Edom, o desviado do Jorão e o homem temente a Deus, vão até o profeta Eliseu. E quando chega diante do profeta Eliseu, nós vamos ver que o profeta Eliseu vai falar para ele: o que você está fazendo aqui, Jorão? Por que você não foi buscar ajuda nos profetas lá de Baal, que você, sua família, seus pais sempre buscaram? Ou seja, Eliseu diz: eu só vou aceitar, eu só vou interceder por vocês por respeito a Josafá, que é um homem temente a Deus. E aqui nós aprendemos uma grande lição: como é bom ficar perto de pessoas que são tementes a Deus. Quando nós temos por perto da nossa vida pessoas que são tementes a Deus, a bênção do Senhor nos alcança, irmãos. Como é bom, Eu sei que nós estamos envolvidos em vários lugares, mas aquelas pessoas que nós trazemos para ser nossos amigos, para frequentar a nossa casa, para ter intimidade, tem que ser pessoas do Senhor, porque através da vida deles nós somos abençoados. E aí, Eliseu diz que só vai interceder por conta da vida de Josafá. E olha só que interessante, irmãos. Ao mesmo tempo que é importante nós estarmos rodeados por pessoas abençoadas, é importante entender também que a partir da sua vida, que você e eu somos tementes a Deus, pessoas à nossa volta também podem ser abençoadas. Pessoas do nosso trabalho, mesmo sendo ímpios, pessoas da nossa casa que ainda não servem a Deus, que ainda não temem a Deus, podem ser alcançadas pela bênção do Senhor, pelo livramento do Senhor, por milagres do Senhor, por conta da sua vida. Assim como foi, Jorão foi abençoado porque ele estava junto com Josafá, por causa da bênção de andar com o homem de Deus. Então, creia nessa palavra, porque através da sua vida, a sua casa é abençoada, os seus amigos do trabalho são abençoados, até o seu patrão ímpio é abençoado por conta da sua vida. Glória a Deus. E aí, Eliseu, ele vai fazer o quê? Vai pedir um músico, vai chamar um músico. Olha só, para quê? Para adorar a Deus. O ímpio, o desviado, melhor dizendo, do Jorão, quando diante da crise, diante do problema, ele fez o quê? Questionou o próprio Deus. Mas o profeta, que é um homem temente a Deus, diante da mesma crise, ele faz o quê, irmãos? Ele adora. Olha só, tem até um louvor aqui, né? Questiona ou adora. Diante do problema, qual a nossa atitude, irmãos? Qual tem sido a nossa atitude diante do problema, diante da crise? A gente transfere a culpa para Deus? Transfere a culpa para outras pessoas? Ou a gente faz como o profeta? Vamos adorar o Senhor. E na adoração, Deus falou com Eliseu. Olha só que coisa tremenda. Durante a adoração, Deus vai ministrar no coração de Eliseu, vai dizer para Eliseu: manda eles abrirem covas
nesse deserto, porque sem chuva, sem vento, sem ajuda de nada, de nenhuma situação natural, eu vou encher isso aqui, inundar isso aqui com águas potáveis. Olha só que pensa, e não somente providenciar água, mas ele também ia providenciar a vitória sobre a guerra com os moabitas. Irmãos, louvado seja Deus. Deus, ele tem sempre mais para fazer na nossa vida do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede. Eles estavam lá para pedir água, mas Deus não deu só água, Deus também já providenciou a vitória sobre os moabitas. Deus tem mais para a nossa vida, Ele é bom, Ele só quer, coisas boas para a nossa vida, e Ele está sempre pronto. Agora, olha o segredo: buscar o Senhor e adorar, como o profeta fez. Coisa tremenda, irmãos. E aí, o profeta vai transmitir essa revelação para os reis, e naturalmente ali algo que me chamou a atenção, irmãos, é que eles obedeceram, eles imediatamente obedeceram. Os soldados foram lá e não questionaram: vamos ter que cavar covas, a gente já está perto da morte, sem força, nesse sol, sem água, sem alimento, e a gente não vai ter que cavar covas. Para que essas covas? Para enterrar a gente mesmo? Para um enterrar o outro aqui? Não, eles não questionaram. Se fosse a gente, ia ficar questionando, porque a situação já está difícil, e o que o profeta mandou fazer é mais difícil ainda para me enterrar vivo. Não, eles não questionaram, eles obedeceram, e por conta da obediência deles, o milagre aconteceu. Aleluia! Porque eles cavaram aquelas covas todas, e no dia seguinte, quando eles amanhecem, irmãos, estava tudo inundado de água. Aleluia! Tudo cheio de água potável, abundante, para eles beberem, saciar os animais, eles estarem ali, providos pelo cuidado de Deus. Por quê? Porque eles não questionaram, mas eles obedeceram. Ainda que aquela obediência parecia algo, sem noção, na ótica humana, não fazia sentido cavar covas no deserto, irmãos? Nós estamos diante da maior de todas as profecias, que é o quê? A palavra do Senhor. A maior revelação já está aqui, irmãos, que é a própria palavra do Eterno. E muito das vezes, nós não alcançamos milagres, a provisão de Deus sobre a nossa vida, porque nós não obedecemos. Está aqui a palavra para ser obedecida. A obediência, irmãos, ela é a preparação para o milagre na nossa vida. Deus já revelou tudo o que Ele quer para a nossa vida, e as suas promessas estão aqui. Quando nós obedecemos, nós preparamos um ambiente favorável para o milagre acontecer. E aí eles obedeceram, cavaram, e a água foi uma bênção na vida deles ali. Só que Deus havia prometido algo mais, na verdade. Eles pediram água, Deus prometeu suprir a água, mas também o que? Dar vitórias a ele contra o exército moabita. E olha só, irmãos, que coisa tremenda. Porque quando o exército inimigo olhou da montanha, aqueles buracos, aquele monte de cova cheio de água, o sol era forte. E eu creio ali, pelo milagre, Deus confundiu a visão daquele exército, e eles pensaram, irmãos, que aquilo era tudo sangue, porque parecia vermelho aos olhos dele. Então eles pensaram que aquilo era tudo sangue, e o que aconteceu? Eles falaram: ali tinham 3 exércitos, o exército do sul, do norte e também de Edom. Eles brigaram entre eles, cada um segue uma religião ali, eles brigaram entre eles, se mataram. Vamos fazer o seguinte, vamos descer e só pegar os despojos. E eles desceram despreparados para a guerra, desceram despreparados. Quando chegaram lá embaixo, deram de cara com os 3 exércitos, e o que aconteceu? O povo, os exércitos ali, lutaram contra eles, prevaleceram, mataram, seguiram, terminaram o serviço e saíram mais do que vencedores. Aleluia! Queridos, sabe qual é a última lição que nós ficamos aqui, desse primeiro ponto da lição? É que Deus, Ele dá a vitória, mas isso não significa que nós não temos que lutar. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor não fez aqueles homens caírem, tudo de morte súbita ali na frente deles. O Senhor simplesmente facilitou a vida do exército de Israel. E o exército de Israel teve que lutar, teve que pegar a espada, teve que guerrear, correu risco de vida,
talvez até alguns tenham morrido, mas eles venceram. O que Deus prometeu não foi facilidade, foi vitória. Eles mais do que vencedores. E a missão que fica aqui é: Deus tem vitória para a nossa vida se nós formos obedientes ao Senhor. Mas isso não significa que nós não vamos ter que lutar. Vamos ter que lutar, dar o nosso máximo, se esforçar com toda a nossa força. Se é no mundo estudantil, você vai ter que estudar mais do que todo mundo, irmãos. Se é no mundo empresarial, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar. Na família, Deus promete a vitória, mas nós vamos ter que ser o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho dentro de casa. A gente fazendo a nossa parte, dando o melhor, Deus é fiel para cumprir a sua palavra e nos dar a vitória em nome de Jesus. Bom, esse foi o primeiro comentário. Eu quero convidar minha digníssima e minha amada, querida esposa Diaconisa Maria para estar fazendo a leitura do segundo ponto. Veja, irmãos, como Deus operou de maneira maravilhosa na vida de Elias, né? Na vida de Eliseu. Que milagre extraordinário. Vamos agora para o segundo milagre, porque Deus tem muito milagre, né? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir. Agora acompanhe aí na sua revista, por favor, o segundo tópico. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Glória a Deus. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Fé, obediência e família unida. Neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. E isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Síntese do segundo tópico. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes, um instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Presbítero André. Que bênção, né, irmãos? Que milagre extraordinário. Nossa, me chama a atenção, e deve ter chamado a sua atenção também, porque o fato dessa viúva estar com dificuldades era natural para toda viúva naquela época, ainda é para hoje, mesmo com toda a ajuda que temos do governo, temos de amigos, parentes, mas naquela época era muito pior, muito mais, bem difícil. E assim, o que chamou a atenção para mim foi o que ela fez, foi a atitude dela. A atitude dela, novamente, não foi de murmurar, não foi de falar mal, não foi de buscar ajuda em outro lugar, a não ser aonde? No profeta do Senhor. Ela foi no lugar certo, irmãos.
Certamente que ela estava orando, estava buscando ajuda em Deus, né? Mas ela foi aonde? No profeta do Senhor. Ela foi no homem de Deus buscar uma solução, buscar um conselho, buscar, sabe, um direcionamento para a vida dela. Irmãos, hoje não é diferente, seja pessoas de rua, pessoas comuns, todos nós passamos por momentos muito difíceis na vida e precisamos ter esse mesmo princípio, não sabe? Ao invés de murmurar, reclamar ou buscar ajuda em qualquer outro lugar, nós precisamos pedir ajuda a Deus, orientação a Deus e também aos pastores de nossa igreja. Nós temos pastores, devemos agendar gabinetes e buscar a orientação do homem de Deus, irmãos. Sabe, às vezes eu posso, uma pessoa comum pode até ter um grau a mais de instrução intelectual ou financeira, ou até de QI, do que um pastor, né? Mas sendo que a bênção de Deus, a sabedoria para o conselho está na vida do pastor da igreja, sabe? Quando nós vamos buscar um conselho no pastor, nós estamos indo buscar um conselho no próprio Deus, pedindo para que Deus fale através do pastor para a nossa vida. Então ela tomou a atitude certa, irmãos. Ela não foi ao rei, ela foi ao pastor e pediu ao profeta Eliseu pedir essa orientação que ela iria fazer agora, o marido morto, a dívida sendo cobrada, risco de perder os seus filhos, e aí o profeta, usado por Deus, vai dizer para ela: o que você tem em casa? Olha só que interessante, irmãos. A resposta dela diz muito o como ela estava por dentro, porque ela diz: eu não tenho nada. Irmãos, eu não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. Mas veja que ela diz que não tinha nada. Ela significa que ela considerava que ela tinha nada. Ela significa que para ela, aquela botija de azeite não significava nada, não tinha valor algum, não podia resolver o problema dela, não era suficiente para resolver o problema dela. Então ela estava ali, o que? Menosprezando o que ela tinha, ao dizer que não tinha nada, senão uma pequena botija de azeite. Me lembra ao Jessé, né? Ignorando Davi, né? Tem mais algum filho? Tem sim, tem um lá, um pequenininho, estava lá cuidando de ovelhas. Quer dizer, ignorando as pequenas coisas. Irmãos, algo pode ser pequeno, pouco, até desprezível, de repente, na nossa mão. Mas quando nós confiamos, isso que é pouco, isso que é pequeno, isso que é até desprezível pelos outros, na mão de Deus, irmão, se torna grande, se torna poderoso. Você lembra dos 2 peixinhos e 5 pães na mão de um jovem lá com o Senhor Jesus. Na mão do jovem mal dava para alimentar ele, mas na mão de Jesus alimentou uma grande multidão. Nossa, Deus ele é especialista em pegar pequenas coisas e multiplicar, sabe? Lembra que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas essa nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus multiplicou e trouxe tremendas chuvas sobre toda uma nação, sobre todo um país, acabando com a seca que já passava de 3 anos. Deus é especialista, sendo que nós precisamos pegar essa pequena coisa que tem na nossa vida, sabe, essa pouco, não sei o que você tem que é pouco, que é pequeno, que às vezes a gente considera até nada, mas quando nós confiamos no Senhor e entregamos no Senhor, Ele é fiel para multiplicar, sabe? Não é que Deus precise de alguma coisa para fazer crescer, mas Deus se utiliza daquilo que a gente já tem para operar um grande milagre. E aí, Eliseu vai mandar ela pegar vasilhas, não é isso? Com seus vizinhos, né? Porque o milagre acontecia ali. E ela começa a arrecadar vasilhas, e aqui, irmãos, já é um grande ensinamento para a nossa vida. Porque Eliseu manda ela pegar vasilhas, mas Eliseu não diz quantas vasilhas ela tinha que pegar. Ele manda pegar vasilhas. O que determinou a quantidade de vasilhas que ela pegou foi a fé dela, irmãos. A fé dela, porque ele mandou pegar, depois entrar em casa, fechar a porta com a sua família, e o pouco que ela tinha de azeite, ela ia derramando sobre a vasilha, e aquele azeite não ia acabar, até que ele enchesse todas as vasilhas.
Então a fé dela que ia determinar quantas vasilhas ela tinha que pegar. O milagre ficou à mercê da fé dela, não de Deus. Deus havia liberado, irmão, sabe? Deus já havia liberado, mas a fé dela é que determinou. E ela colheu aquelas botijas todas, e foi exatamente o que aconteceu. Quando terminou a botija, cessou também o azeite da vasilha. Queridos, não deixe que as circunstâncias, sabe, trave a sua fé. Sabe, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, é pelo tamanho do Senhor. Aleluia. O que determina na nossa vida as coisas não são as coisas que nós temos, mas é o Deus a quem nós servimos. Aleluia. Deus faz acontecer, fazia acontecer, faz acontecer e vai continuar fazendo acontecer. Mas isso nós temos que colocar a fé em ação. A fé precisa estar em ação. Eu citei aqui algo financeiro, porque é o que estava acontecendo aqui no texto, mas nós poderíamos aplicar e dar exemplo em várias outras áreas da nossa vida, onde a fé em ação opera milagres extraordinários. Irmãos, agora eu aprendo também que essa mulher, ela precisou exercer a humildade, essa viúva, porque ela precisou ir até as pessoas pedir o quê? A vasilha emprestada. É ou não é verdade? E pedir não é algo fácil, irmãos. Pedir é algo difícil. O milagre também exige da gente humildade, sabe? Porque Deus, ele resiste o orgulhoso, resiste o soberbo, mas ele concede graça aos humildes. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós somos humildes, é aonde que Deus opera para o milagre, irmão, sabe? Se uma atitude de orgulho dela, não, eu não vou pedir nada não. Deus é Deus, se Ele quiser, Ele faz acontecer. Olha aí o problema. Deus resiste ao soberbo, abate os orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Ela foi lá pedir, irmãos. Ela foi obediente e foi humilde. E Deus honrou maravilhosamente. Agora, algo que também me chama a atenção é que ela tinha amizade, né, irmãos? Ela tinha amigos. Porque imagina se aquela vizinhança toda odiasse ela. Ela não ia receber, não, mesmo pedindo. Mesmo pedindo, ninguém ia dar. Tá entendendo? Então, sabe o que nós aprendemos? É que Deus utiliza pessoas como co-participantes do milagre na sua e na minha vida. Olha como é bom você fazer sempre o bem, sempre trazer luz, ser sal na vida de todos, até de um vizinho ímpio, de alguém que te odeia. Devolva o mal com o bem. Sempre devolvendo o mal com o bem, sempre abençoando, nunca amaldiçoando, sempre sendo luz, nunca trevas na vida das pessoas, porque essas mesmas pessoas Deus pode usar como co-participante para operar um grande milagre na nossa vida, irmãos. Sabe, no meu exemplo lá da obra, a minha casa é cheia de vizinhos do lado que não servem a Deus. Sabe, mas a minha postura para com eles, irmãos, fez com que Deus fizesse com que eles achassem graça diante da minha vida e me concederam permissões para construir a minha obra, fazer a obra usando o terreno do vizinho, irmãos. Tem pessoas que são espíritos e permitiam fazer a obra pela casa dele. Olha só, irmão, se ele travasse, eu não fazia. Eu estava dependente, mas Deus fez acontecer. Olha como é bom. Então a gente tem que abençoar, tem que ser bênção na vida de todos, no trabalho, em casa, no vizinho, na família, no parentesco, porque Deus pode usar essas pessoas como co-participantes do milagre na nossa vida. Aleluia! E algo tremendo foi que Eliseu diz para ela que ela deveria o quê? Assim que ela colhesse aqueles vasos, ela deveria entrar e fechar a sua porta, junto com seus filhos dentro de casa. Isso fala de intimidade, sabe? A intimidade com Deus, principalmente no ambiente familiar, é um ambiente favorável para os milagres. Sabe? Ter intimidade com Deus, ter discrição. Por que Ele mandou fechar a porta? Porque as pessoas de fora não tinham que saber o que estava acontecendo lá dentro, irmãos. O que Deus tem para fazer na sua vida, na vida da sua família, é Deus com você. Não tem que estar de porta aberta anunciando para todo mundo. Tem que fechar a porta, inclusive a porta da boca, a porta da língua, irmãos. Porque às vezes a gente fala demais, sabe? Contra projetos, contra sonhos, contra revelação, contra tudo para os outros. E pode ser, essa porta aberta pode ser o que impede o milagre acontecer na nossa vida.
sabe? Agora, quando ela fechou a porta, acabou. Era ela, os filhos e Deus, sabe? Devemos fechar essa porta, irmãos. Fechar a porta, falar para os outros com vigilância, sabe? Tem que ser profeta para a vida dos outros, né? Não ficar contando nossos sonhos, nossos projetos, nossos problemas familiares. Deus está para operar uma cura dentro de um casamento, dentro de um ambiente familiar, mas aí fica contando para todo mundo. Ou seja, a cura é travada, o milagre é travado, porque o milagre aconteceu aqui na vida dela depois que ela fechou a porta, sabe? E nós também devemos fechar a porta, irmãos, da incredulidade, fechar a porta da falta de oração, da falta de fé, sabe? Fechar a porta de tudo daquilo que impede o nosso milagre de acontecer, porque Deus é dono, irmãos. Deus é bom, só tem pensamentos bons e já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, sabe? Somos nós que temos que fechar a porta da desobediência e de tudo que impede o milagre acontecer. Depois que ela fechou a porta, irmãos, acabou. O milagre aconteceu na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui a minha amada querida esposa de novo. Nós estaremos lendo aqui o terceiro e último tópico da lição. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler agora o tópico 3. Acompanhe na revista. Vamos lá. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. A morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente, pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Síntese do terceiro tópico. O Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Presbítero André. Morte na panela, meu Deus. Forte, né, irmãos? Você vê que era um tempo de fome, né? Existia um tempo de fome, e a escola de profetas estava ali com Eliseu, e por conta dessa fome, dessa necessidade, né, natural, eles vão lá colher. E não foi por maldade que o aluno ali fez isso. Pegou por conta da necessidade, sem saber que aquilo era um veneno. E foi lá preparar o alimento, naturalmente, até que, quando já estavam comendo, perceberam que havia morte na panela. E aí Eliseu opera ali com o trigo, né, aquela farinha ali, esse grande milagre, como a Marília acabou de ver. E o que eu aprendo, trazendo para os nossos dias hoje, irmãos, é que nós também vivemos um tempo de fome. Vivemos um tempo de fome, mas fome de quê, irmãos? Fome de alegria, fome de felicidade, fome de esperança, fome de paz, fome de contentamento. Vivemos um tempo de escassez e é por isso que a indústria que mais cresce no nosso tempo é a indústria dos ansiolíticos, porque as pessoas estão tristes, muitas depressivas, com muitas angústias,
exatamente pela ausência de felicidade, de alegria, de contentamento, de esperança, sabe, de bom ânimo. E essa ausência, muitos têm até mesmo se utilizado desse remédio para poder tentar atender, amenizar o seu sofrimento, porque a fome é na alma, não é no corpo, mas é na alma. Outros, e isso aí inclui até a gente aqui na igreja, não buscam nos medicamentos, talvez não busquem nas drogas, como alguns buscam, no álcool, como alguns buscam, mas buscam aonde? Buscam na televisão, buscam nos programas de TV, buscam em coisas, irmãos, que apesar de não ser pecado, mas há morte nesses lugares. Quando nós tentamos suprir a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa esperança com as coisas desse mundo, porque o mundo está sugerindo o tempo todo. O mundo não tem solução para a sua felicidade, alegria, tristeza. O mundo te oferece alimento para a sua alma. Sabe? E aí até música, tem muita coisa, irmão. Amizades, passeios, festas, convites, situações. Não falta até nas redes sociais coisas que o mundo oferece como alimento para a nossa alma, com a falsa propaganda de atender essa fome, essa sede, sabe? E nos trazer, sabe, paz, alegria, felicidade, mas é mentira, porque ali na verdade tem morte na panela, irmãos. Sabe, morte, muitos têm se alimentado ali na busca de suprir essa fome, mas têm se envenenado com as coisas desse mundo, sabe? Tem enganado ali. Eles não fizeram isso propositalmente, eram profetas, eram pessoas de Deus, sabe? Que se mantinham juntos, estudando a palavra, para suportar as heresias, a pressão do rei, que era ímpio, afastado de Deus, sabe? Mas mesmo assim, por uma inocência, para falta de conhecimento, pegaram e comeram aquele veneno na panela, aquela morte na panela. E é isso que tem acontecido, irmãos. Muitos dentro da igreja, até por inocência, por não ter nada a ver, sabe? Mas vai lá em busca disso aí, ó, e se envenena, sabe? É um perigo. E qual o remédio, irmãos? O remédio é o trigo. O remédio é a palavra do Senhor. O remédio é Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a água da vida. A palavra é o alimento, irmãos, que alimenta a nossa alma. O segredo para a gente poder alcançar alegria, felicidade, paz, contentamento, viver com bom ânimo, é a palavra, irmãos. A palavra é o Senhor, é a vida no Espírito. Só que é claro que dá trabalho. Tem que buscar de todo o coração, como o Senhor Deus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é um pouquinho, Ele quer a gente por completo, sabe? Mas nós só vamos saciar a sede, a fome que a nossa alma temos com a própria palavra e com a vida no Espírito. Só aqui nós vamos encontrarmos verdadeiramente essa abundância que o Senhor Jesus disse lá: ó, se beber da água que eu te dou, do seu interior vai fluir um rio de água viva, sabe? Quando nós nos alimentamos do Senhor, flui de nós essa fonte natural do próprio Deus, que Ele vai nos nutrir e vai nos dar vida e vida em abundância, entendeu? Vida e abundância é o que Deus tem para a gente, mas o mundo tem morte e morte na panela. Olha como que nós temos que estar ligado, vigilante com o que nós permitimos entrar pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, para chegar na nossa mente, sabe? E nós aprendemos também que a morte na panela, ela também tem a ver com a própria pregação, sabe? O próprio ensino. Vivemos um tempo, sempre tivemos isso na história da igreja, mas vivemos um tempo que, conforme vai chegando o tempo do fim, isso vai aumentando. Há muitos falsos profetas, falsos ensinadores, sabe? E que o YouTube está assim, ó. O YouTube está cheio, sabe? Vários lugares, pessoas ensinando, irmãos, a palavra de maneira errada, de maneira equivocada, sabe? Conduzindo as pessoas e dando, na verdade, morte na panela. Há pessoas que fazem isso propositalmente, são falsos mestres mesmo, sabe? Que ensina doutrina de demônio, doutrina de homem, mas existem pessoas também, irmãos, obreiros, até sem a intenção,
mas porque não se dedicam a estudar a palavra, não se dedicam a meditar na palavra, fica só ouvindo uma coisa ali, outra ali, começa a repetir, sabe, vira papagaio, ouve e repete, sem estudar, sem conhecer a palavra, mesmo de forma inocente, ele está servindo morte na panela para as ovelhas. Meu Deus! É um perigo, irmãos. Vivemos um tempo perigoso. Lá fora, morte na panela. E dentro aí daqueles que ensinam ainda também tem morte na panela, quando o pastor, o pregador, o ensinador não tem realmente, sabe, profundidade nas escrituras, fica só repetindo. Agora, qual é o remédio? O remédio é nós, como igreja, irmãos, conhecermos a palavra do Senhor, sabe? Não sermos apenas ouvintes, mas também nos aprofundarmos, sermos aqueles crentes bereanos, crente que confere na palavra, crente que conhece a palavra, crente que tem fundamento na palavra, porque aí quando você começa a ouvir alguma coisa que você sabe que não está na palavra, então você, peraí, isso aí não te deu não, isso aí ou é meninice, entendeu? Ou é demônio mesmo, entendeu? Mas seja meninice ou seja doutrina de demônio, eu não vou cair nessa, porque eu conheço a palavra, sabe? Eu conheço a palavra. Então, olha a importância de você conhecer a palavra. A palavra é o remédio, irmãos, que vai nos guardar da morte na panela que nós temos enfrentado nesses últimos tempos. Então, essa lição eu achei uma lição muito boa, uma lição, assim, 3 milagres extraordinários. Você vê que a gente falou da postura dos reis, da postura do povo, dos soldados, do exército que obedeceram, né? Mas nós falamos da viúva, que também obedeceu, falamos aqui dos alunos, que também obedeceram ali, mas realmente a postura, a atitude de Eliseu foi o princípio de tudo, né? Ali a postura, inclusive, você vê que ele não se intimidou nem com o rei Jorão, né? Jorão, você não foi buscar ajuda no profeta de Baal, ou seja, ele tinha atitude, né? Tinha atitude, tinha presença, confiou em Deus, teve uma fé até mais forte que da viúva, porque ele chega lá diante da viúva e não se intimida, mas sabe que Deus era poderoso para operar o milagre. Ali também não se desesperou diante do problema da morte na panela, mas teve também a atitude de fé. Então realmente nós precisamos disso, porque Deus honra a nossa fé, Deus honra a nossa atitude. Às vezes a gente fica esperando Deus dar o primeiro passo, sabe? Mas o primeiro passo é nosso. Deus, ele vai reagir à nossa atitude de fé. Lembra lá no deserto? Diga o povo que marcha. Quando o povo começou a marchar, o mar se abriu. Entendeu? Então, assim, o mar não se abriu para depois o povo passar. Foi uma atitude do povo. Então, essa atitude de Eliseu é a atitude que nós temos que ter hoje mesmo, como profeta do Senhor nessa nação, porque o Senhor está à procura, irmãos. Está à procura dos verdadeiros adoradores e de pessoas que se colocam na brecha, como Elias, como Eliseu. Por isso que eu estou amando essa lição e aprendendo muito. Nós temos as outras lições, nós gravamos, está tudo no canal, as outras 6, essa também vai entrar. Vamos estar gravando as outras, sempre um comentário. E se você puder, se inscreve no nosso canal, acompanha lá, que enriquece. Você vai trazer para a própria aula, um comentário, outra coisa, e sempre traz um enriquecimento para a nossa própria vida, tá bom? Quero convidar minha esposa para estar lendo aqui a conclusão e também quero agradecer vocês. Muito obrigado, tá bom? A oportunidade de estar aqui. Mais tarde estaremos aqui novamente trazendo uma mensagem da parte de Deus. Quero convidar todos vocês para não faltarem, estar aqui. Se puder, ora, convida um vizinho, um amigo, um parente, traz para a casa do Senhor. Deus me deu uma palavra, estarei compartilhando com os irmãos aqui. E esteja orando pela nossa família e nós também estamos orando por vocês sempre, tá bom? Muito obrigado. Amém. Amém. Vou pedir os irmãos para acompanharem aí a conclusão. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isto significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes.
Agora eu vou pedir a participação dos irmãos, a gente vai ler aqui para refletir. Eu vou ler a pergunta, aí um irmão ou uma irmã lê a resposta para mim, tá? Vamos participar? Para refletir. A respeito de um ministério de Eliseu, responda. Aí eu vou ler uma pergunta, aí alguém lê para mim a resposta, amém? Ó, no período... Acharam aí, irmãos, a página 52? Acharam? Vamos lá. No período do reino dividido, como se fazia distinção entre reis bons e maus? Alguém lê a resposta aí, por favor. Distinguia-se os reis bons dos maus pelo modo como eles se relacionavam com Deus. Aleluia, glória a Deus. Próxima pergunta. Por que Josafá foi considerado um excelente monarca? Porque Josafá promoveu a adoração ao verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus. Que bênção, viu? Próxima pergunta. Qual profeta, esse aí é fácil, hein, Qual profeta foi chamado para profetizar para 3 reis? Aleluia, aí não dá para errar, depois de uma lição dela, não dá para errar. Eu falei. Aí não dá para errar. Aí vai ter que fazer a lição toda de novo, vamos sair daqui mentir. Eu pensei que era Elias. Próxima pergunta. O que Deus precisou para operar o milagre na casa da viúva? Glória a Deus! Aleluia! Última pergunta. Com que tipo de pessoas Deus tem compromisso de operar seus milagres? Última resposta aí. Dê bonito pra gente. Pra Jesus. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operadas inteligentes. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com a sua palavra nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Zé. Aleluia, que ação abençoada. Quantos querem que eles voltem aqui? Amém. Aleluia. Deus abençoe.